Olá, muito obrigado por você estar aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Hoje nós vamos falar do crente camaleão. Você sabe o que é um crente camaleão? É aquele irmão que quando ele está junto com os outros irmãos, ele tem um comportamento. Quando ele está junto com os seus amigos que não são cristãos, ele tem outro comportamento. Falaremos a seguir. Como nós sabemos, existem vários tipos de pessoas. E existe também cristão ou crente. Quando ele está junto na irmandade, ele tem um comportamento. E quando ele não está no meio da irmandade, ele tem outro comportamento. Por que será que isso acontece? E nós também sabemos que dentro da palavra de Deus há comportamento deste jeito, de homem de Deus que andou com Jesus Cristo e teve esse comportamento. Por que será que isso acontece? Se existe pessoa hoje tendo este comportamento, isto vem desde os tempos de Cristo, quando ele andava junto com os seus apóstolos, quando ele estava construindo a igreja, já havia entre eles pessoas que tinham este comportamento. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Aqui em Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 ao 14, que diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como o judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Você vê o perigo de uma pessoa tentar influenciar a outra. As pessoas têm posição em sua vida, sabe que está fazendo errado, mas existem outras que parece que têm problema maior ainda de andar atrás de pessoas desta maneira. Vê que está errado, sabe que está errado, mas faz também. Por que essas coisas acontecem? O Espírito Santo de Deus, como eu já disse, ele não obriga ninguém a fazer nada. Então as pessoas fazem, mas o Espírito Santo de Deus toca nelas. Isso que você está fazendo é errado, mas o perigo está aqui, que pessoas são influenciadas por elas. Então, nós estamos vendo aqui na palavra de Deus comportamentos adversos. Existem pessoas que quando ele está em um lugar, ele tem um comportamento, e quando ele está em outro, ele tem totalmente um comportamento diferente. Assim aconteceu com Pedro, porque Pedro estava andando com Jesus e Jesus estava o ensinando o comportamento de um homem de Deus. E vemos que o Espírito de Deus já tinha libertado Pedro, porque Pedro já estava entendendo a nova aliança que Jesus Cristo estava construindo naquele momento. Mas por causa da lei e por causa do comportamento que a lei impunha sobre os judeus, ele se preocupou que os irmãos judeus, vendo ele comendo com os gentios, o tratasse de uma maneira diferente, porque naquele tempo a lei dizia que os judeus e os gentios não podiam se misturar, porque entendia eles que os gentios seria povo imundo, povo que não podia participar
junto com o povo judeu. Mas Jesus Cristo estava os ensinando. E Jesus Cristo falava muito por parábola, para que depois que Jesus Cristo fosse tirado aqui da terra, ele ia ser lembrado pelo Espírito Santo de Deus daquilo que tudo que Jesus havia falado, para que eles tivessem um comportamento da aliança que foi renovada em Jesus Cristo. Todos aqueles que estivessem reconhecendo Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, ele estava fazendo parte da nova aliança. Então não havia ali separação entre eles. Todos que estivessem em Cristo faziam parte do mesmo povo, mas ele, por não dar vazão para o Espírito de Jesus Cristo, que já estava habitando nele, ele não aceitou dele ser visto junto com os judeus, porque ele teve medo, porque ele não entendia todos aqueles que crescem em Cristo seria uma nova criatura, não importava se fosse judeu ou gentil. Então, nós devemos entender que hoje ainda existe pessoas que já têm o Espírito Santo de Deus na sua vida, mas o comportamento dele é fora de tudo aquilo que o Espírito de Deus ele vem falando com a pessoa. Aí você me pergunta, mas pode uma pessoa ter o Espírito Santo de Deus e ter tal comportamento? Eu estou mostrando dentro da palavra de Deus. Pedro já tinha o Espírito Santo nele, porque ele andava com Jesus Cristo, ele tinha todas as qualificadoras de ser um homem que tinha em Jesus Cristo já a esperança da salvação. Então, existem pessoas nos dias de hoje que têm o Espírito Santo de Deus, mas o seu comportamento não é do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, ele não força ninguém a ter o comportamento a qual ele quer. A pessoa que tem que ter o comportamento do Espírito Santo, porque ele é livre. O Espírito Santo não obriga ninguém a fazer nada. O que o Espírito Santo faz na pessoa é fazer com que a pessoa lembre de tudo aquilo que ele aprendeu diante do Evangelho da salvação, diante de todo o ensinamento, e o Espírito Santo fala diretamente com a pessoa. Agora, a pessoa aceita e ouve o Espírito Santo ou não. O Espírito Santo de Deus não obriga ninguém a fazer nada. Então, vemos aqui que Pedro teve um comportamento que nós chamamos um comportamento da carne, um comportamento que não era do Espírito. Então, pessoas que têm este comportamento, ainda que o Espírito Santo habita nela, ela está agindo na carne, ela está agindo no movimento do pecado. Por quê? Se quando ela está junto com os irmãos, ela tem um comportamento, e quando ela já não está, ela tem um outro comportamento, eu chamo essas pessoas de crente camaleão, porque no momento ele é de uma forma e em outro momento ele é de outra forma. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não seja uma pessoa que tenha o Espírito Santo, que seja uma pessoa que crê em Jesus Cristo, mas infelizmente é uma pessoa que está dada às emoções. No momento que ela está junto com os irmãos, ela tem um comportamento. E no momento que ela está com as suas amizades, que não são irmão, tem outro comportamento. Então eu digo que mesmo que esta pessoa é selada com o Espírito Santo, mesmo que essa pessoa ela tenha o entendimento, porque quando ela está junto com os irmãos, ela tem um comportamento, e quando ela não está, ela tem outro, mas ela sabe que ela é uma pessoa que tem que ter o cuidado e o zelo com a palavra de Deus. Mas, como vemos Pedro aqui tendo um comportamento totalmente errado, ainda vemos pessoas nos dias de hoje tendo este comportamento. Mas eu quero dizer que essas pessoas, elas são pessoas salvas em Jesus Cristo,
elas sabem o que estão fazendo e elas têm a liberdade de fazer. Mas eu digo também, se essas pessoas permanecerem deste jeito até o dia de findar a sua vida aqui na terra, ela está tendo um comportamento, como a palavra de Deus diz, um comportamento morno. E o comportamento morno não vai fazer parte daquilo que Jesus Cristo foi preparar para que a igreja dele vá fazer morada. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito dessas pessoas. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse, o capítulo 3, do versículo 14 ao 17. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Então, eu espero que vocês tenham entendido, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.